Encontro de dois, olho no olho, cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Jacob Levi Moreno, o pai do psicodrama. Esse texto é para a gente conversar um pouquinho sobre empatia. A empatia que é muito diferente de simplesmente entender o outro, de simplesmente compreender o outro. Porque quando a gente usa de compreensão, o que a gente faz, na maioria das vezes, é tentar imaginar como é a vida daquela pessoa, como é a situação em que aquela pessoa está vivendo naquele momento, do nosso ponto de vista. É a gente tentar se colocar no lugar do outro. A empatia é um nível mais profundo, porque na empatia a gente tem que colocar a vivência daquela pessoa, a gente tem que colocar o olhar daquela pessoa sobre a vivência dela. Não é simplesmente eu me colocar no lugar do outro. É eu entender a situação em que o outro está passando, levando em consideração como é essa pessoa, o olhar que essa pessoa tem para a vida, os recursos que essa pessoa tem para lidar com as dificuldades na vida, a forma como essa pessoa é. Não é simplesmente eu ficar centrado em mim, nas minhas perspectivas, no meu olhar sobre o mundo, tentando compreender o que é a vivência daquela pessoa. Quando eu faço isso, eu não estou compreendendo de verdade. Eu só estou fazendo um exercício de imaginação. Mas eu estou tentando entender a vida do outro com os meus recursos para lidar com os problemas. Obviamente, tem coisas que eu consigo lidar melhor e tem coisas que eu não consigo lidar tão bem. Então, quando eu uso a mim próprio como ponto de corte, eu não estou criando conexão com ninguém. Para eu criar uma conexão verdadeira com outra pessoa, eu preciso levar em consideração a forma como essa pessoa lida com as coisas, a forma como essa pessoa enxerga a vida, a forma como essa pessoa vive a vida dela, a personalidade dela, os gostos dela, o jeito dela, a forma tão própria de cada um. E aí, eu quero que você pare agora e pense um pouquinho, como será que você anda conduzindo a sua comunicação com as pessoas da sua vida? Seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, seus amigos, seu chefe, seus colegas de trabalho. Como será que você conduz a sua possibilidade de conexão com essas pessoas? É muito comum, até mesmo para os pais, não se colocarem no lugar das crianças. Os pais, em geral, lidam com os seus filhos sob a sua própria perspectiva, esquecendo completamente que um dia foram crianças. Esquecendo completamente que na idade daquele filho, o recurso era limitado. Você não tinha a sabedoria que você tem hoje. Você não tinha o olhar que você tem hoje. Você não tinha a estrada, a caminhada que você tem hoje. Portanto, é super importante a gente poder ouvir o outro e receber o que o outro tem a nos dizer, baseado na perspectiva, na limitação, nas dificuldades e nas possibilidades que aquele outro tem na vida dele. Só assim a gente vai poder verdadeiramente não só compreender, mas também ajudar aquela pessoa a abrir os caminhos para a vida dela. A gente pode ajudar a fornecer outras possibilidades que às vezes aquela pessoa não está conseguindo considerar. Quando a gente tenta fornecer possibilidades partindo do nosso princípio, da nossa vivência, a gente fecha os canais de comunicação. Meu convite hoje é para você ficar atento a isso. Atento se você está melhorando os seus canais de comunicação ou atrapalhando.
Essa é a metáfora que o Moreno está usando nesse poema que eu acabei de ler. A questão dos olhos, eu arranco os olhos, coloco nos lugares dos meus, nos lugares dos seus. É isso, um exercício de olhar a vivência do outro a partir da perspectiva do outro. Isso é muito importante, isso é um exercício diário. Para pensar se não faz todo sentido. Compartilha esse vídeo, dá um curtir e comenta aqui embaixo. Eu tenho um enorme prazer em conversar com todo mundo e fazer com que esse canal aqui seja um ponto de conexão entre a gente. Tá bom, gente? Um forte abraço e tchau, tchau!